Começando agora uma live muito especial do Casal Saúde, 3 verdades secretas sobre emagrecimento real. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Ávila, nutricionista especialista em emagrecimento. E eu sou o Dr. Cristiano Correia, médico, nutrólogo e endocrinologista. Juntos hoje nós vamos revelar estes 3 segredinhos que vão destravar sua mente para que o emagrecimento seja verdadeiro, que você não caia nos mitos que te contam aí a todo momento e que te fazem ganhar peso a cada dia. Doutor Cristiano, como médico endocrinologista, tem todo o respaldo para falar um pouco para nós sobre essas 3 verdades. A primeira verdade, e às vezes a verdade dói, né? A verdade às vezes dói, porque é uma verdade que as pessoas às vezes não querem acreditar. Então, a primeira verdade é: contar calorias não te emagrece. E essa verdade dói na alma, sim, doutor Cristiano, porque as pessoas pautam a sua vida e o seu emagrecimento em ler o rótulo quantas calorias tem. Então, se o refrigerante é 0 calorias, toma 2 litros por dia que não tem problema. Se o alimento tem menos calorias, eu consumo à vontade. E hoje, é verdade isso, doutor Cristiano? Essa é uma grande verdade? Contar calorias não emagrece? Me explica melhor o que é calorias, por que contar calorias não adianta nada, como funciona? Contar calorias não adianta nada, e não adianta nada mesmo, não tem relativo nisso. Eu vejo algumas pessoas até tentando relativizar as coisas. Pessoal, a verdade é uma só, não tem meia verdade ou meia mentira. Então, eu costumo dizer que meia verdade é uma grande mentira. Não deixa de ser uma grande mentira, uma meia verdade. E a meia verdade é que as calorias sim são importantes. Elas não são importantes. Pelo sentido seguinte, existem calorias boas e calorias ruins, e isso não depende do número de calorias. Então, eu posso ter 2 alimentos, esse é um dos motivos. Eu posso ter 2 alimentos, em que um alimento seja um alimento de 200 calorias, por exemplo, e posso ter um produto alimentício, por exemplo, que tem as mesmas 200 calorias. E nessa equação das calorias, eles teriam o mesmo peso, porque os dois têm as mesmas 200 calorias. No entanto, um é um alimento altamente funcional. Esse alimento, ele promove reequilíbrio hormonal. Esse reequilíbrio hormonal promove um emagrecimento, um ajuste da composição corporal dessa pessoa, melhora o funcionamento dos sistemas dessa pessoa, dos sistemas energéticos, do sistema metabólico. Enquanto o outro é um produto alimentício que tem as mesmas 200 calorias, ou às vezes até 0 caloria. Vamos colocar até que esse produto alimentício seja 0. Melhor ainda, vamos comparar um alimento de 200 calorias, vamos fazer uma comparação covarde aqui, vamos dizer assim. Vamos comparar um alimento de 200 calorias com um refrigerante, uma soda, um refrigerante 0 caloria. E aí você vai dizer, o refrigerante é muito preferível, né? Porque ele tem 0 caloria, o alimento tem 200, só que não, né? Esse refrigerante, ele vai te intoxicar, ele vai derreter os seus ossos, literalmente, porque tem muito ácido fosfórico nele, então as pessoas aí com osteoporose não sabem por que desenvolve osteoporose, né? Tá aí uma dica. Mas nós estamos falando aqui de emagrecimento, né? Então, esse refrigerante está cheio de toxina, está cheio de aditivos alimentares, está cheio de corantes cancerígenos e que vão deturpar o seu metabolismo e promover obesidade, sim. Porque quem pensa que adoçante não engorda está enganado. Quem pensa que adoçante é inócuo está redondamente enganado. Estudos mostrando isso, né? Aumento da incidência de diabetes tipo 2 e de obesidade com o uso de adoçante, quase tanto quanto o açúcar. Então, essa história da caloria é uma história muito conveniente para a indústria alimentícia, que quer te vender uma imagem de um produto saudável quando ela está te vendendo veneno. E, ao mesmo tempo, quer fazer com que você tenha medo de um produto, de um alimento, como, por exemplo, um azeite de oliva, que é extremamente saudável, mas por ser um tipo de gordura, ele é calórico e você fica com medo. Só que ele vai te promover saciedade, vai controlar a tua compulsão alimentar e vai fazer você emagrecer em última instância. Então, essa história das calorias é um reducionismo, um simplismo absurdamente grotesco e que faz com que as pessoas, ao contarem calorias, morram na praia. Além disso, temos a questão metabólica, que quando você faz uma restrição calórica pura e simples, o seu metabolismo literalmente entra em modo de hibernação. Então, você faz uma redução ali de 30% de calorias e o seu metabolismo reduz 40%, 50%, 60%.
essa conta não fecha e você acaba engordando. Inicialmente você pode até perder um pouco de peso, que geralmente é de massa magra, não é de massa gorda, e você volta a engordar depois porque o teu metabolismo despenca, o seu corpo entra em modo de hibernação. Então, se eu fosse citar aqui, Nutri, os vários motivos pelos quais a contagem calórica não funciona, eu poderia ficar à noite, à madrugada e o dia de amanhã inteiros, que eu não conseguiria mencionar todos os motivos. Aqui eu estou dando só alguns exemplos pelos quais contagem calórica é um reducionismo, um simplismo absurdamente grotesco e sem nenhuma conotação científica, embora tenha sido repetido nas últimas décadas, continuamente fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, tanto de pessoas leigas quanto de profissionais de saúde. E, na verdade, o que nós mais vemos no dia a dia, né, são pessoas contando calorias para ficar magra e ganhando peso. Porque depois de tudo isso que o Dr. Cristiano falou, tem mais um ponto importante, doutor, que é a densidade nutricional. A caloria do alimento, ela é utilizada pelo seu corpo para geração de calor, para geração de energia, para formar seu cabelo, sua pele. Tudo que a gente come, ela tem uma função dentro do nosso corpo. Todo alimento tem uma função. E quando nós optamos por escolher os alimentos pela caloria, nós estamos acabando com o quê? Com o caminho, né? Com o caminho que esse alimento poderia ter. Estamos ignorando todo o resto que é muito mais importante, que são os nutrientes. Estamos ignorando do que aquele alimento é feito, quais são os nutrientes de que ele é feito. E o efeito desses nutrientes nos nossos hormônios, no nosso equilíbrio, na nossa saúde, né? Então a gente está reduzindo o alimento a caloria, sendo que a caloria, muitas vezes, ela nem é utilizada pelo nosso corpo, né? Por exemplo, se você come uma proteína, ela entra na sua construção muscular, essa caloria não vai ser queimada, não vai ser guardada. Ela não era caloria para você, ela é um elemento de construção. Então, esse é um raciocínio muito raso, pensar em calorias, de um raciocínio superficial e raso. Maravilha. Então, essa primeira verdade secreta, coloquem como ponto na sua vida se você quer ficar magra. Para de contar calorias, entenda que o produto 0 calorias, ele pode sim fazer você ganhar peso, porque ele te intoxica. E quando você pauta a sua vida por escolher alimentos que têm densidade nutricional, que vão deixar você nutrida, a caloria pouco importa. Grande exemplo é, que o Dr. Cristiano falou, o azeite de oliva. Outro grande exemplo é um abacate, que é calórico, mas é super nutritivo, gorduras boas, né? A gordura boa, ela é muito mais calórica do que um carboidrato. O carboidrato tem 4 gramas aí, né? De... 4 calorias por grama, né? 4 calorias por grama. A gordura tem 9 calorias por grama. Então, assim, o carboidrato, 4 calorias por grama. A gordura, 9. Então, vou escolher o carboidrato? Opa! O carboidrato simples, refinado, né? Ele vai ter uma via metabólica fazendo com que eu ganhe peso. E a gordura, com muito mais calorias, ela vai ajudar no transporte dos hormônios, por exemplo, fazendo com que ajude no emagrecimento. Então, essa é a primeira verdade secreta. Vamos para a segunda? Não seja intuitivo, né, Lutra? Não é intuitivo pensar que se eu ingerir gordura, eu vou emagrecer. Né? Porque as pessoas pensam que eu vou comer gordura, eu vou engordar. Só que, metabolicamente, isso é uma grande verdade. Você vai lá no livro de bioquímica, é assim. Só que não nos é ensinado dessa forma. Né? As pessoas acreditam que elas vão engordar porque elas estão comendo gordura, sendo que o principal macronutriente que produz gordura no nosso corpo é o carboidrato refinado, não é gordura. Né? Quando você for agora ao supermercado, não se preocupe com a caloria. Olhe no rótulo a lista de ingredientes, olhe se esse alimento tem vitaminas, minerais, olhe se esse alimento tem carboidratos do bem, que são os carboidratos complexos. Olhe se tem gordura boa, se a composição é boa. E pare de pensar em calorias. Um exemplo prático disso é a dieta mediterrânea, né, por exemplo. Eu não gosto de falar de dietas porque reduz muito. Mas a alimentação mediterrânea dos países como Itália, Grécia, né, a Espanha mesmo, esses países, eles consomem azeite de oliva, chegam a consumir em copo, eles chegam a beber azeite de oliva. Eles tomam de colher ou mesmo azeite de copinho mesmo. Toma dose de azeite de oliva, o que seria altamente calórico. Então, era para a gente ter um índice de obesidade, de doença cardiovascular altíssima nesses lugares, pelo raciocínio convencional, que eu nem chamo de raciocínio, né? Pela ideia convencional, porque isso não é raciocínio.
E, no entanto, são os países onde tem menor incidência de obesidade, menor incidência de doenças cardiovasculares, de infarto, derrame e demência, né? Ou seja, onde as pessoas consomem mais azeite de oliva, que é uma gordura, são onde as pessoas são mais magras. Então, mostrando que a verdade é essa, né? Que o raciocínio de se evitar caloria, né, de uma gordura boa é absurdo. A segunda verdade secreta que a gente quer falar, o Dr. Cristiano já até citou um pouquinho ela. A segunda verdade secreta é, escute bem, tirar o açúcar e usar adoçante para substituir o açúcar no lugar do seu cafezinho, ficar comprando produtos diet e light, é trocar 6 por meia dúzia. Isso é uma afirmação, uma verdade secreta. Mas me fale mais sobre isso, doutor Cristiano. Adoçante engorda? Então, né, essa é uma das grandes falhas, né, também que as pessoas têm, né, acreditar que ao tirar o açúcar e colocar substituir pelo adoçante, que isso vai ser benéfico para elas. Inclusive, é um dos problemas do refrigerante zero, porque lá tem adoçante, né? Então, a pessoa fica em paz com a consciência dela. Eu estou tomando adoçante, não estou tomando açúcar, por isso está tudo bem. Só que não é essa a realidade que os estudos mostram, né? Vários estudos mostram, por diversos mecanismos, não é um mecanismo único, vou falar alguns poucos deles aqui, mas tem muitos outros que a gente não vai ter tempo de citar aqui, né, nesse podcast, nessa live, né, pelos quais a substituição não resolve muita coisa. Então, a pessoa tira açúcar pensando em emagrecer e põe o adoçante, mais uma vez, baseando no raciocínio da caloria. Olha aí como é que o raciocínio da caloria leva a vários equívocos, né? Então, pensa, o adoçante é 0 caloria, todo adoçante é 0 caloria, né? Se não for 0 caloria, ele é açúcar. Então, vai estar tudo bem, só que não. Por quê? Porque esse adoçante ele promove efeitos no organismo. E tem estudos mostrando que, inclusive, vários adoçantes se ligam às células de gordura, estimulando as células de gordura a armazenarem gordura, agindo como se fossem hormônios armazenadores de gordura. Eles também deturpam os nossos hormônios queimadores de gordura, né? E, além do que, alguns deles desequilibram a flora intestinal, que nós sabemos muito bem, hoje em dia, que as bactérias que o indivíduo possui no intestino, nos intestinos, né? O tipo de bactéria que os indivíduos possuem determina se ele vai ser uma pessoa que vai tender a emagrecer ou a engordar. E aí o que acontece? Esses adoçantes, eles alteram essa flora intestinal, transformando essa flora, esse conjunto de bactérias, num conjunto ruim. Por quê? Pode ser um conjunto bom ou um conjunto ruim. A pessoa pode ter um conjunto de bactérias boas ou um conjunto de bactérias ruins. O adoçante tende a transformar esse grupo de bactérias intestinais num grupo de bactérias que são engordativas, que vão fazer com que a pessoa engorde. Enfim, eu não vou entrar nos mecanismos disso, mas isso é ciência da última década, aí, né? Da mais recente ciência na área médica que tem aí, na área de ciência nutricional. Então, os adoçantes, por diversos mecanismos, eles induzem ganho de peso, induzem acúmulo de gordura, mesmo que não tenham nenhuma caloria, mostrando mais uma vez que a história das calorias cai por água abaixo. Então, a substituição simples de açúcar por adoçante, assim, principalmente sem orientação médica, sem o equilíbrio, vai causar problemas, sim. Existem alguns adoçantes que podem ser utilizados, mas mesmo assim com parcimônia. Não existe nenhum adoçante inócuo, nenhum, nem os naturais, viu? É interessante a gente entender sobre adoçantes, pessoal, é que assim, muitas vezes nós buscamos o emagrecimento saudável. Eu vou emagrecer de forma saudável, então eu vou tirar o açúcar, é o primeiro pensamento. E sim, realmente o açúcar refinado, ele atrapalha no processo de emagrecimento. Mas aí então, eu compro um adoçante e faço consumo quase um vidro de adoçante em uma semana. É assim que as pessoas usam adoçante. E tem que lembrar que o adoçante é uma substância artificial. E que essa substância artificial, o seu corpo não reconhece. Então, não adianta fazer essa troca se você não adaptar o seu paladar e acostumando com o sabor verdadeiro. Tem pessoas, doutor Cristiano, que não sabem o que é um sabor de café. Elas sabem o sabor de açúcar. Exato. Elas estão tão viciadas no sabor doce, o paladar doce, que elas não sabem que gosto tem um limão, o café, que são sabores deliciosos, mas a gente não tem o prazer de sentir.
Então é importante melhorar o sentir do paladar, né? Sentir os alimentos e não só açúcar. E de verdade, se uma pessoa retira o açúcar do café e fala que tá ruim, é porque ela não gosta de café, ela gosta de açúcar. Então ela está tomando café para, na verdade, cumprir esse valor do doce, do açúcar. Então tem que prestar atenção se você gosta mesmo do café, do suco, ou se você gosta mesmo do açúcar, né? E que está consumindo em excesso. Os adoçantes que podem ser utilizados é o stevia, que vem aí da plantinha que chama Steviosídeo, e também o xilitol e o eritritol, que também está sendo estudado. Hoje nós falamos isso, daqui a pouco lá na frente eu não sei. Então tome cuidado com os excessos. Ela é mutante, né? Com certeza, tome cuidado com os excessos. Eu costumo dizer, doutor Cristiano, se a pessoa reduzir a quantidade de açúcar, é melhor do que ela substituir de cara já pelo adoçante. Então, se você está começando hoje o processo de emagrecimento, está muito adaptada com açúcar, reduz a metade, vai fazendo um desmame gradativo, vai introduzindo alimentos assim, tente sentir o sabor dos alimentos e use o adoçante em último caso, e se for usar, use de boa qualidade, né? O stevia ou então o xilitol, por enquanto, são esses. Isso, acho que a gente aconselharia, né? Doutora, mas mesmo assim, usá-los com parcimônia. Não pensem, stevia vem de uma planta, é natural, então vou usar os montes. Não esqueça que o açúcar também vem de uma planta, é natural também, tá? Então, por mais que ele seja processado, né? Mas o stevia também é processado. Então, não caiam nessa história de achar porque é adoçante que tá tudo bem. Não é assim. E principalmente, às vezes, os diabéticos, né? Quem tem resistência insulínica, pautam a sua vida no uso de adoçante e esquecem de nutrir o seu corpo. Então, muitas vezes, a gente tem contato com diabéticos desnutridos. O diabético tem que entender que tem que nutrir o corpo, tem que entender de índice glicêmico de alimentos. Não é simplesmente, agora estou diabético, vou tirar o açúcar e usar adoçante. Pelo amor de Deus, isso é muito errado, né, doutor? Mais uma vez, um raciocínio raso, simplista, que infelizmente é ensinado às vezes até por profissionais, né? Então, essas pessoas precisam buscar mais conhecimento e se aprofundar no tema mesmo, porque o conhecimento, ele não é raso, ele não é simples, ele é bem mais complexo do que se mostra por aí. Eles querem fazer a coisa parecer simples, porque isso vende remédio, isso vende produto alimentício, isso vende adoçante. Então, tem toda uma indústria por trás disso. E você tem que tomar muito cuidado com a desinformação. Tem muita desinformação por aí, vestida, disfarçada de informação. Muitas vezes você ouve até da boca de profissionais, infelizmente. Essa é a realidade. E o que é interessante é que o ser humano hoje está se tornando, às vezes, uma marionete aí na indústria dos produtos alimentícios. Então, o que é feito para o ser humano consumir é alimento que veio da natureza. O que vem da indústria é produto alimentício, são coisas diferentes. Então, hoje a gente tem que começar a entender quantas vezes ao dia eu consumo alimento, quantas vezes ao dia eu estou colocando produto alimentício. Produto alimentício me intoxica, alimento nutre meus órgãos, meus sistemas, e quem está bem nutrido não ganha peso. Quem está bem nutrido mantém-se bem, né? Tem energia, disposição e não acumula gordura no seu corpo. Essa verdade dói, mas toma cuidado com o adoçante e informe as pessoas aí na sua casa. Doutor, essa terceira verdade secreta, eu vou te contar. Essa muita gente cai nela, viu? Olha o que é essa verdade, eu acho que você vai gostar. A terceira verdade secreta que ninguém te conta é: suco de fruta pode induzir o ganho de peso igual ou mais do que o açúcar. Isso é uma verdade secreta, doutor? Me conta um pouco qual é a diferença de fruta e suco de fruta. Que história é essa? Me dá uma dor no coração quando eu sinto, né, eu vejo que uma pessoa senta numa mesa de um restaurante e ela pede um suco de fruta, né? Pede um suco de laranja, um suco de uva, achando que ela está pedindo um copo de saúde, né? E, na verdade, ela está se intoxicando ali naquele momento. Existe uma diferença brutal entre suco de fruta e fruta. Então, uma coisa é você consumir fruta, outra coisa é você consumir suco de fruta. O suco de fruta, para começar, ele é concentrado.
Então, quando você toma um copo de suco de laranja, você não está consumindo uma laranja. Você está consumindo 3, 4, 5, 6 laranjas, depende de quão concentrado aquele suco foi feito. Mas, no mínimo, 2 ou mais laranjas você já está consumindo num copo de suco, né? Segundo, você não está consumindo a parte boa da fruta, a parte principal da fruta, que são as fibras. Essas, sim, elementos saudáveis. Então, você está excluindo exatamente a parte boa e ficando com somente o açúcar da fruta, talvez um pouco ali de vitamina C, no caso do suco de laranja, mas aí o efeito benéfico da vitamina C se torna sobreposto, se torna suplantado pelo malefício do excesso de frutose que essa pessoa está consumindo. Então, ela está consumindo num copo de suco a frutose, que é a parte tóxica da fruta, vamos dizer assim, é um açúcar que o nosso corpo não processa bem, né? Está consumindo a frutose de 5 laranjas ao mesmo tempo, sendo que ela não conseguiria chupar 5 laranjas, ela ia se saciar na primeira ou na segunda no máximo, se ela consumisse o bagaço junto, né? Então, é uma deturpação do alimento. Então, apesar do suco de laranja ter uma origem natural, ele é um alimento processado. Por quê? O pé de laranja não dá suco de laranja, o pé de laranja dá laranja. E a laranja inclui o bagaço, inclusive aquela parte branca da laranja, que muita gente acha estranha, mas seria interessante que se comesse uma parte daquela parte branca da laranja, que tem muita pectina, que é ótimo para as bactérias boas, que são emagrecedoras do intestino. Mas o bagaço da laranja já está de bom tamanho, se a pessoa comer, não quiser comer a parte branca, né? Poderia comer a parte branca também. Deveria. Eu, particularmente, quando eu chupo laranja, pelo menos a metade da laranja eu como a parte branca dela. E eu, doutor, conta? E eu? Você come toda a parte branca. Você come a laranja inteira, não sobra nada. Sobra só a semente. Só descasca a laranja mesmo e o resto você come. E a semente você joga fora só, né? Então, isso é comer fruta. A fruta é feita para ser consumida dessa forma, né? Estão perguntando de caldo de cana. Caldo de cana é pior que suco 20 vezes, tá? É pior porque ainda é mais concentrado, é frutose numa carga altíssima. Essa frutose vai ser absorvida pelo seu intestino de forma rápida, primeiro porque você está na forma líquida, né? Já começou a complicação por aí. E quando ela chegar no seu intestino, ela vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo seu fígado, e aí é que começa o problema. O seu fígado vai receber aquele aporte de frutose. O nosso fígado não é feito para processar muita frutose. Ele não vai dar conta de processar tanta frutose. O que ele vai fazer? Aí vem a mágica. Ele vai transformar a frutose, que é um açúcar, em triglicérides, que é uma gordura. Então, as pessoas acham que estão engordando porque estão consumindo muita gordura, quando, na verdade, muitas delas estão engordando porque estão consumindo muito açúcar, amido, carboidrato, farinhas, né? Que quando chega no fígado, o fígado, naquela sobrecarga de carboidrato simples, e a frutose é um carboidrato simples, né? Porque é um açúcar simples, vai ser convertido em gordura no fígado e vai ser transportada essa gordura para a corrente sanguínea. Uma parte vai ficar no próprio fígado e o restante vai ser depositado na barriga, vai ser depositado no abdômen, nas vísceras, nas coxas, nas nádegas. Aí a pessoa engorda. E está engordando por quê? Consumindo suco de fruta. E além de engordar, está produzindo gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. E essa pessoa vai tomando suco, essa esteatose hepática vai piorando, até um dia se tornar uma esteatohepatite, que depois evolui para uma cirrose hepática, Nutri. Hoje, a principal causa de cirrose não é bebida alcoólica. A principal causa de cirrose hepática, cirrose no fígado, é ingestão de carboidratos simples, de sucos, tanto naturais quanto industrializados e refrigerantes. Então, as pessoas estão destruindo os seus fígados tomando suco de laranja, tomando refrigerante, tomando suco de caixinha, que é pior ainda, tomando caldo de cana. Eu sinto muito informar isso, eu gostaria de dizer o contrário. Eu mesmo sou apaixonado por caldo de cana, adoro suco de laranja, adoro suco de uva, mas é péssimo para a saúde. É importante ressaltar algumas questões aqui sobre fruta e excesso de frutose. São coisas completamente diferentes. Não tenham medo de fruta. Fruta é maravilhoso, do jeitinho que veio da natureza. Ela é completa, ela tem água, ela tem vitaminas, ela tem a frutose, que é o açúcar da fruta, tem fibras,
que deixa a fruta completinha, equilibrada, com baixo índice glicêmico. O problema está no homem vir, né? O ser humano vem e faz o suco da fruta e joga fora o que a fruta tem de melhor, o que deixa ela equilibrada. O que deixa a fruta equilibrada? A fibra. Então, quando a gente joga a casquinha da uva fora, quando nós jogamos o bagaço da laranja fora, nós desequilibramos a perfeição que veio da natureza. E nós consumimos a frutose sem a fibra. Frutose sem fibra, alta absorção, absorção rápida de açúcar na sua corrente sanguínea, o que leva ao pico de insulina, que é um hormônio também armazenador de gordura. Então, não tenham medo de fruta, mas cuidado com o que você está julgando ser saudável. Porque, doutor Cristiano, muitas pessoas optam pelo suco de laranja ou pelo suco de uva para ser mais saudável mesmo. E a gente não julga isso, porque realmente a pessoa está tentando. E por um lado ela está certa, ela optou pela fruta. Porém, por outro, ela não parou para pensar na concentração de frutose. Porque a concentração é o problema. Um copo de suco de uva corresponde a 3 a 4 cachos de uva grandes, de uma vez só. E essa alta concentração o seu fígado não aguenta. Então, só tomem cuidado com como está feito o alimento, porque a forma de preparo muda o jogo da absorção. Não é, doutor Cristiano? Não existe suco de fruta saudável, em hipótese alguma, em nenhuma condição. Não tem nada que tire esse malefício, né? E agora a fruta, sim. A fruta, sim, ela é benéfica. Então, a gente tem que diferenciar chupar uma laranja de tomar o suco de laranja. São duas coisas muito diferentes. É essa diferença que a gente quer frisar isso. Aqui a gente não quer gerar nenhuma espécie de medo da fruta. Não é isso. A frutose que existe nas frutas, quando a fruta é consumida na forma original dela, não tem problema nenhum, ela não vai te causar nenhum problema. A fruta vai te dar vários benefícios, como antioxidantes, como vitaminas, como fibras, que vão alimentar as boas bactérias intestinais e vão te ajudar na sua saúde geral e no emagrecimento, né? Agora, o problema é consumir esse suco processado, é retirar o suco e coar, tirar a parte boa da fruta. Aí gera o desequilíbrio. Aí o problema é esse, desequilíbrio. Doutor Cristiano, eu quero dar uma dica bem interessante para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Quando você for consumir sucos, opte por frutas que são azedinhas, que são azedas, ou ácidas, isso mesmo. Então, o maracujá, a acerola, o limão, o abacaxi, são frutas que dá para você fazer suco. E o melhor é fazer refresco. Sempre coloque menor proporção de fruta para maior proporção de água. Faz o refresco, não faz suco concentrado de fruta. Esses casos são exceções, né, Nutri? Porque essas frutas não têm quase nenhuma frutose. Isso então, mesmo. O limão não tem quase nenhuma frutose. O maracujá, porque é azedinho, é ácido. Então, aí, nesse caso, é uma exceção da regra. Como toda regra, tem exceções, né? Isso. E além disso, pessoal, nunca adicionar açúcar, né? Quando nós falamos do suco de laranja e de uva, é sem adição de açúcar mesmo, é a frutose natural. Eu falo que quando a gente tem o Dr. Cristiano, é uma frase dele, né, que ele fala muito, que o conhecimento liberta. E através dessas verdades, nós vamos abrindo a mente, né, e clareando que o emagrecimento pode ser verdadeiro, pode ser gostoso, pode ser saudável e pode ser muito mais barato também, né? E que pequenas coisas mudam o nosso jogo. Gostaram das 3 verdades secretas de hoje, pessoal? Não é isso, doutor? É isso mesmo, é perfeito, né? Essas 3 verdades aí, elas mudam o jogo de muita gente. E dentro dessas 3 verdades, tem muitas outras verdades embutidas, né, Nutri? Que a gente vai falando aqui, né? Sempre, né? E hoje a gente vai finalizando por aqui, deixando para vocês esses 3 pontos para que você observe na hora que vai no supermercado, para que você observe na hora que vai fazer um pedido na lanchonete, porque estes detalhes fazem você criar a sua melhor versão, ficar mais saudável, melhorar aí um diabetes, gordura no fígado, emagrecer de forma saudável. Coisa simples, não é, doutor Cristiano, que muda a vida? São coisas extremamente simples, na verdade, né? Extremamente simples. Eu sempre digo que a simplicidade é o auge da sofisticação.
Então, as coisas que geram impacto são coisas simples, né? Quando você vê muita complicação numa explicação, uma coisa complexa demais, pode fugir, porque aquilo ali não tem base. Aquilo ali é uma pessoa tentando te convencer de uma coisa que não é verdadeira. Ou nem a pessoa mesma está convencida disso, né? A verdade, ela vem de forma clara. E é muito simples, né? Você deixar de consumir suco de frutas para consumir frutas. É simples assim, né? E se for consumir algum suco de limão, né? E aí sem açúcar, é claro, né? Aí sim, aí um limão espremido na água, né? O maracujá vai te trazer as vitaminas, como ele não tem quase nenhum açúcar, nesse caso pode. Mas fora isso, as outras frutas, consuma a fruta na forma original dela. Consuma fruta e beba água, porque para beber, gente, não tem nada melhor que água. Água, maravilhoso. Muito obrigada pela companhia de todos. Nós ficamos muito felizes com a sua audiência, com a sua participação. Para mim é uma alegria estar com meu marido maravilhoso aqui, com quem eu amo dividir, né, as lives. E é uma alegria convidar você para participar desse momento, porque a nossa missão é levar saúde, alegria, positividade para dentro da sua casa. Muito obrigada por nos receber dentro da sua casa. A gente quer transformar as pessoas, né, Nutri? Nossa missão, nosso propósito de vida é promover a transformação física, corporal, né, mas também espiritual, né? Algo acima da questão só material. Então, a gente quer que as pessoas tenham uma transformação de vida plena em todas as suas dimensões. Emocional, né? A dimensão de conhecimento, que essas pessoas com mais conhecimento elas se tornam mais livres e podem fazer suas escolhas no sentido da sua saúde, mas na saúde física, mental e espiritual. É isso que a gente quer, que vocês tenham mais saúde, em geral, no contexto amplo dessa palavra, saúde, né? E a gente sabe que o principal mecanismo para que isso venha para a vida de você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo no podcast é conhecimento. E através do conhecimento que nós procuramos transformar vidas e graças a Deus temos visto aí, né, vários casos maravilhosos aí de transformação que a gente fica muito satisfeito de acompanhar. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, meu amor. Um beijo para todo mundo que está com a gente. Um beijo a todos. Espero vocês todos. nas próximas, viu? Olha, façam isso por nós hoje. Sai daqui. Veja se você está inscrita no nosso canal do YouTube, o canal Nutri Marcela Ávila. Você se inscreveu? Ativou o sininho? Porque aí toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ser notificada. E lembrando, no Spotify, no Deezer, também tem o sininho para você ser lembrado dos episódios novos do podcast Casal Saúde. Compartilhe, acompanhe, porque nós queremos a sua melhor versão. Muito obrigada pela sua presença. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.